Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos vocês que me acompanham nessa transmissão ao vivo pelo Face pessoal, esse meio de comunicação que Deus nos deu para abençoar. A paz do Senhor, povo de Deus. Tenham todos uma excelente e abençoada noite de sexta-feira. Boa noite, amigos internautas. Boa noite, amigos do Face pessoal. Boa noite, amigos da página Figura Pública. Boa noite a todos vocês. Estão me acompanhando nesse momento. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Convide seus amigos para participarem, para interagirmos. Deus abençoe a todos vocês que estão entrando, a todos que estão me vendo, a todos vocês que estão interagindo com o pastor Sandro Rosa. Deus abençoe todos vocês ricamente. Todos vocês que querem oração podem deixar os seus nomes. Escrevam aí, porque Deus é poderoso para abençoá-los. Ouçamos esse lindo louvor com o cantor Anderson Freire. Aleluia. Boa noite, irmã Cida Silva. Boa noite, irmã Cidenéia Ferraz. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Glória a Deus. Acalma o meu coração. Louvor lindo, meus irmãos, cantado pelo nosso irmão e cantor Anderson Freire. A paz, sua irmã Claudelina Assis. Deus te abençoe, minha filha. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Aleluia. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Deus, nessa noite, acalma o seu coração. Meus amigos, meus irmãos, eu saúdo a todos vocês na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos, estou aqui para falar de um assunto muito importante. A paz do Senhor, Bispo Celso Rabesco. Amém. Muito obrigado. Que a paz esteja contigo também, meu nobre bispo. Grande homem de Deus, exemplo na cidade de Limeira e por onde passa. Eu me orgulho muito do bispo Celso Rabesco. Grande pai, faz tempo que eu não o vejo, né? Mas
É um grande pai, grande homem de Deus. Aleluia. É um bispo, meus queridos, humilde. É um homem humilde. É um homem sábio, um homem de Deus. Pastor, presidente e bispo da Igreja Agnus, aqui na cidade de Limeira. Vai visitar a Igreja Agnus, meus irmãos, vocês que moram aqui na cidade de Limeira, vocês que podem ir, vai lá. Eu já tive o prazer de pregar em uma das congregações da Igreja Agnus. Muito obrigado a todos os pastores, a todos os amigos do Ministério Agnus. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus queridos, vamos falar de algo importante aqui. Eu vou fazer uma pergunta para todos vocês. E vocês, por favor, me respondam. Nas suas opiniões, meus queridos, é pecado torcer para um time e jogar futebol? Sim ou não? Qual que é a sua opinião? Qual que é o seu parecer? O que você pensa a respeito disso? Na tua opinião, é pecado assistir futebol? Torcer e jogar bola é pecado, na tua opinião? Sim ou não? Participe nessa live, meus queridos. As suas participações são muito importantes. É muito importante o povo de Deus interagir, conversar. Se tem alguma dúvida, perguntar. E assim vamos aprendendo uns com os outros. Quais as suas opiniões, meus queridos? Vocês podem digitar aí quais as suas opiniões. É pecado jogar bola? É pecado torcer para um time? É pecado torcer pela seleção brasileira? Pastor Sandro Bosa, por que o senhor está perguntando isso? Que eu estou vendo, meus irmãos, muitas postagens de muitos pastores condenando as pessoas que jogam futebol, condenando quem assiste, condenando quem torce, dizendo que as pessoas que jogam futebol, quem torce, quem assiste, vão para o inferno, vão perder suas salvação. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmã Creuza, a paz do Senhor, irmã Noêmia, Deus abençoe todos e todas vocês, no nome santo de Jesus Cristo. Queridos amigos e amados irmãos, muitas pessoas têm me abordado e perguntado sobre o futebol. Se é pecado torcer por algum time, se é pecado torcer para a seleção brasileira.
se é pecado jogar bola. Muitas pessoas têm dúvidas quando se fala nesse assunto. Segundo meus irmãos, uma pesquisa, a maior paixão dos brasileiros é o futebol. Esse esporte mexe com a emoção das pessoas, não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Independente das questões políticas, religiosas, econômicas ou sociais. O futebol faz parte do cotidiano de todas as sociedades. Mas e o cristão? O cristão pode torcer? O cristão pode jogar bola? O cristão pode colocar uma camiseta para jogar bola? Qual é a tua opinião? Ele pode ou não pode? Sim ou não? Muitos pastores afirmam que pessoas que gostam de futebol, que jogam futebol, afirmam que os mesmos irão para o inferno, que já estão perdidos, não têm salvação. Qual é a sua opinião, meu amado irmão, minha amada irmã, a esse respeito? É pecado jogar futebol? É pecado torcer por um time? Sim ou não? É pecado assistir o futebol? Sim ou não? Você que é cristão, você que é crente, você que serve a Jesus Cristo, qual é a tua opinião? Qual é o teu parecer? Mas e o cristão? Será que ele pode jogar futebol? É pecado torcer por algum time? Bom, meus amados, algumas denominações proíbem seus membros de participarem de partidas de futebol, nem que seja por brincadeira, e não aceitam de jeito nenhum que eles vistam camisas dos seus times favoritos. Mas o que a Bíblia diz sobre isso, meus amados irmãos? O que a palavra de Deus fala a respeito desse assunto? Antes de dar a resposta para todos vocês, quero que você reflita na sua liberdade cristã. A palavra de Deus diz que nós somos livres. Mas que devemos ter cuidado para não dar lugar à nossa carne. Em Gálatas, meus irmãos, capítulo 5 e versículo 13, nos diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O futebol, meus irmãos, é um jogo muito divertido.
faz bem para a saúde e nos ensina a trabalhar em equipe. E a Bíblia não condena a diversão. Hipótese nenhuma a Bíblia condena a diversão. Por isso nós podemos jogar bola e até mesmo assistir a partida de futebol na televisão ou no estádio, desde que isso não atrapalhe a nossa comunhão com Deus. Quando nós entendemos, meus irmãos, que isso não vai atrapalhar a nossa comunhão com Deus, torna-se-nos lícito nós torcer para um time, nós fazermos parte de um time, nós assistirmos o futebol, nós jogarmos o futebol e exercitarmos, meus amados, faz bem para a saúde. E ensina a trabalhar em equipe. A Bíblia não condena a diversão, meus amados, em hipótese alguma. A Bíblia não condena a tua felicidade. A Bíblia não condena a tua maneira de se alegrar. Desde que a maneira de nós nos alegrarmos não nos atrapalhe e tire a nossa comunhão com Deus. Infelizmente, meus amados, muitas pessoas apaixonadas pelo futebol vão além de jogar e torcer e acompanham os resultados dos jogos dentro dos campos de futebol, brigando, batendo uns nos outros, matando. Muitas pessoas entram dentro de um estádio, dizem que são pessoas quadrilhas organizadas. Isso é desorganização, é desorganizada, meus irmãos. Começam a xingar, a brigar, a se machucar. Dizem que fazem parte de torcidas organizadas e quadrilhas organizadas. Quem entra num campo de futebol para xingar, para matar, para bater, são desorganizados. Queridos, nós temos o direito de nos divertir. Deus gosta de nos ver felizes. Deus gosta de contemplar a felicidade em nossos rostos.
desde que o futebol não atrapalhe a nossa comunhão com Deus. Eu dou um conselho, meus queridos, para as pessoas que julgam, para os pastores que dizem que quem assiste futebol, quem joga futebol, vai para o inferno. Eu dou um conselho a esses pastores a rever os seus conceitos, a se policiarem e a não julgarem. Eu ensino a vocês que quem julga o seu irmão, o seu próximo, julga a palavra. Quem julga a palavra, julga a lei. Quem julga a lei é réu do inferno. O nosso Jesus Cristo, meus queridos, não está preocupado com as falácias. Não está preocupado com as contendas, com as brigas. Nosso Jesus está preocupado com a salvação da humanidade. Quando você, meu querido irmão e minha querida irmã, se policia, quando você reconhece que é um ser humano e você está sujeito a tudo, as bênçãos de Deus, elas começam a fazer parte da sua vida. Em todas as áreas, em todos os sentidos, quando há esse reconhecimento, quando nós entendemos que não somos juízes da vida de ninguém, quando nós entendemos que só há um Deus no céu, que todo joelho se dobrará perante Ele e toda língua se confessará. Quando nós não abrimos as nossas bocas para julgar o nosso semelhante, com certeza, meus irmãos, nenhum peso virá sobre as nossas vidas. Seremos alcançados por Deus em todas as bênçãos e em todas as vitórias que Ele tem para nos dar. Meus irmãos, é muito interessante isso, o que eu vou falar aqui agora. Nós vivemos numa nação abençoada por Deus, apesar de tudo o que acontece nessa nação. Nós não temos terremotos, nós não temos maremotos. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, meus amados. O nosso Brasil, apesar dos apesares, é uma nação abençoada por Deus. Eu fico, meus irmãos, pensando de pessoas que criticam os jogadores de futebol que estão representando o nosso país. Estão sofrendo pressões psicológicas de noite para representar o nosso país. Grande responsabilidade. Fico pensando também no julgamento que muitas pessoas, infelizmente pastores,
ou intitulados fazem sobre as pessoas que assistem televisão, assistem futebol, torcem por um time, jogam futebol. Queridos, isso não tem nada a ver. O futebol é uma profissão semelhante às outras profissões. Tem gente que estuda para ser médico, outros para serem dentistas, juízes, advogados, promotores. Futebol é uma profissão, meus irmãos. Independente da quantia que eles ganham, se são trilhardários, se são milionários, independente, meus irmãos, do que eles fazem com o que eles ganham, é o serviço deles, é o trabalho deles. Nós não somos juízes de ninguém para condená-los e dizer que os jogadores de futebol, para dizer que as pessoas que assistem futebol, nós não somos juízes para dizer que as pessoas que jogam futebol vão perder a salvação, serão lançados no inferno. É uma palavra muito pesada, meus queridos. Somente quem não tem o Espírito Santo de Deus na vida, somente quem não tem a habitação da Trindade Santa na vida, abre a boca para julgar. Pessoas sem conhecimentos, pessoas que não tiveram encontro real com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, são pessoas infelizes. E por não serem felizes, meus irmãos, tudo que ela vê na vida de outras pessoas, elas negativam. A infelicidade que elas têm, ou que eles têm, querem que sejam transmitidas para outras pessoas. A você, meu irmão, a você, minha irmã, que quer fazer uma participação ao vivo comigo, se quiser ligar aí, pode ligar que nós vamos conversar ao vivo. Pode pedir oração, porque o meu Deus, o leão da tribo de Judá, ele vai te abençoar. Ele vai agir na tua causa. Querido, já pensou o povo de Deus viver cabisbaixo, chorando, tristes? Já pensou o povo de Deus não ter com que se divertir? O que seria, meus irmãos, das nossas vidas se não tivermos, ou se não tivéssemos com que se divertir? Nós temos, meus irmãos, obrigação, nós pastores, de ensinar. Nós temos obrigação de promover a paz, de promover a justiça, de promover a comunhão. Não é pecado você assistir um jogo de futebol, não é pecado você torcer para a seleção brasileira, não é pecado você ser um jogador, não é pecado você assistir o jogo de futebol. Mas na mente de muitos pastores, infelizmente, isso é pecado e os leva para o inferno. Nem Deus está julgando, meus amados. Quem somos nós para julgarmos?
Deus ama a felicidade, Deus ama o amor, Deus ama a alegria. Como que Deus vai impedir, meus amados, vocês de serem felizes? Vivemos num Brasil que, ao ligarmos a televisão, ao lermos jornais, acompanhamos noticiários terríveis, e quando vamos ler jornais, sai casca de bala e sangue. Jesus não está preocupado, meus queridos, com o povo que está feliz jogando futebol, porque esse povo já está feliz, já está representando a nação brasileira, que é abençoada por Deus. Jesus está preocupado com a salvação das almas que estão perecendo no mundo, que estão jogadas nesse momento, que estão sendo mortas nesse momento, porque são usuários de droga, sendo mortas porque devem drogas e não tem dinheiro para pagar, o traficante manda executar. Traficantes sendo mortos por policiais em confrontos nesse momento. Enquanto nós estamos aqui fazendo essa transmissão ao vivo, essa live, tem muitas pessoas morrendo, meus queridos. E os pastores, intitulados pastores, que Deus chamou para fazer a diferença, a irmã Neuza Lemes está dizendo aqui: a igreja que eu congrego, que eu frequento, não aceita futebol. Dizem que é pecado. Irmã Neuza, apresente Colossenses, capítulo 2, versículo 20 e 23 para o pastor da sua igreja. Com certeza, se ele aplicar a Bíblia Sagrada na vida dele, ele vai ver que isso não tem nada a ver e que futebol, meus queridos, não vai levar ninguém para o inferno. É uma profissão como todas as outras profissões. É interessante, irmã Neuza Lemes, que as pessoas condenam quem joga futebol. Os pastores condenam. E muitos da membresia da igreja também condenam. Mas não condenam o ato do adultério, o ato da fornicação. Não condenam os pecados que estão dentro do ministério. Não são condenados, não são vistos, são esquecidos. É passado em branco. O futebol é condenável, o futebol leva para o inferno, como diz muitos pastores. Mas falar mal da língua da vida dos outros não leva para o inferno. Ser difamador não vai levar para o inferno. Caluniar não vai para o inferno. Falar mal da vida alheia não vai para o inferno. Mentir não vai para o inferno. É tão interessante, irmã Neuza Lemes, participarmos de lives, dessas transmissões ao vivo que nós fazemos por esse meio de comunicação Facebook, porque nós vamos conhecendo uns aos outros e aprendendo uns com os outros. Meus irmãos, irmã Neuza Lemes, o homem erra por não examinar a Escritura. O ser humano erra, esquecendo que tem um manual de instrução em suas mãos que chama Bíblia Sagrada. Quando esse manual de instrução que chama Bíblia Sagrada não é examinado,
As pessoas se tornam reféns de si próprias, dos seus próprios entendimentos, dos seus próprios conceitos e preceitos. As pessoas se tornam juízes umas das outras. Quando o pastor Quando o seu pastor, irmã Neuza Lemes, examinar a Escritura, quando ele ler a palavra de Deus, em primeiro lugar ele tem que ir lá em 7 de Mateus: não julgueis para que não sejais julgados. Depois ele tem que ir no capítulo 5 de Mateus, versículo 44: orai pelos seus inimigos e pelos seus perseguidores, orai e amai. Os jogadores de futebol não são os nossos inimigos, não são os nossos perseguidores, são os nossos representantes, meus irmãos. São representantes do Brasil, da nação brasileira. Nós vivemos num país tão triste, que morre muita gente. Pessoas que dizem que são mães, abortam os seus filhos, jogam na lata do lixo. Se o coletor não vê, essas crianças acabam sendo mortas, esmagadas pelo caminhão. Jogam crianças na caçamba, essas caçambas de construção que tem no meio das ruas. Se os coletores não vê, essas crianças são mortas. Os pastores, minha irmã Neuza Lemes, estão com suas condutas erradas, não generalizando, não dizendo que são todos, porque tem homens de Deus na face dessa terra. Tem pessoas, minha irmã, que Deus constituiu como pastores na face dessa terra, foi para realmente ensinar o seu povo, tirar o povo da sarjeta, da destruição, do dissabor dessa vida, das mazelas que essa vida, que esse mundo oferece. Quando o seu pastor, irmã Neuza Lemes, conhecer de fato a Bíblia Sagrada, ele não vai mais julgar as pessoas. Em primeiro lugar, minha irmã, o teu pastor não é dono das ovelhas, não é dono das vidas que no ministério congrega. A salvação é individual. O pastor que pensa que é dono das ovelhas, dono do ministério, ele está fadado ao fracasso, às ruínas. Eu aconselho a irmã dizer para esse pastor, para o seu pastor, ler mais a Bíblia Sagrada e estudar, porque quem estuda, minha irmã, sábio é, e quem é sábio ganha almas. Pastor que é constituído por Deus não lança as almas fora da igreja e não perdem tempo com julgamentos. É ensinador, é pacífico, é amoroso. Se alguém cair, ele estende a mão para ajudar a levantar. Meus irmãos, nós somos brasileiros e nós temos os nossos irmãos que estão jogando, representando o nosso país. Temos que orar por eles. A conversa hoje aqui é sobre esse assunto. Por que eu estou
chamando os irmãos para falarem comigo, para dar suas opiniões. A irmã Neuza Lemes, ela aqui está falando, está dando a sua opinião, está conversando comigo. É muito importante interagirmos, meus irmãos. Quando nós temos consciência que não somos deuses, não somos Deus, e nunca teremos legalidade ou poder para ser, nós começamos a ver as coisas de forma diferente. Começamos a ser abençoados e abençoadas. O que está acontecendo hoje, irmã Neuza Lemes? Muitos dos pastores, minha irmã, não estou dizendo que é o caso do seu pastor, não são consagrados por Deus, não têm chamadas ministeriais. E quando essas pessoas não são chamadas por Deus, os seus ministérios não são confirmados por Deus. São pessoas que confundem a cabeça da membresia da igreja, do ministério que ele está pastoreando. Não são considerados pastores. Quando o ministério não é confirmado, quando ele não é consagrado, não é chamado por Deus, não é considerado pastor. Porque pastor não coloca divisão entre os irmãos. Pastores não fazem rebeliões no ministério. Pastores não causam dissensões. Pastores dar a vida. Nós temos que dar a nossa vida pela vida de outras pessoas, se necessário for. Pastor não tem que abrir a boca para julgar. Nós temos que corrigir, nós temos que ensinar. E a Bíblia Sagrada não condena, meus irmãos, jogar futebol. Não condena nós nos alegrarmos. Não tem nenhum versículo, não existe em nenhuma folha da Bíblia Sagrada escrito que Deus está condenando as pessoas que jogam futebol. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E se você é brasileiro, dê glória a Deus por isso. Irmã Neuza Lemes, o seu pastor precisa ler a Bíblia Sagrada, precisa ter entendimento, precisa ser liberto do julgamento. Na vida de pessoas que julgam, há espíritos malignos, espíritos que não deixam essas pessoas enxergarem positividade em nada. E são pessoas infelizes em suas vidas. Aparentemente, você olha, está tudo bem com eles, mas são pessoas de mal consigo próprio. Eu dou um conselho para a irmã. Aconselhe o seu pastor a ler a Bíblia Sagrada. Peça para ele ler em Colossenses capítulo 2, versículo 20 e 23. É claro, meus queridos, que temos que ter consciência em tudo que vamos fazer. O que faz mal no futebol são as brigas, são as violências, são esses torcedores que dizem que as torcidas fazem parte de torcidas organizadas, mas na verdade são desorganizadas, porque entram no campo
para fazer mal para a vida de outras pessoas, de outros jogadores que estão trabalhando, jogando o seu futebol, representando os seus times, como agora representando o nosso país. Nós estamos em época de Copa do Mundo, meus irmãos. Nós estamos no ano de 2018. Não é pecado você roubar, você matar, você xingar, você se prostituir, você levantar falso testemunho contra a vida das pessoas. É pecado você ter inveja, é pecado você ter ciúmes, é pecado você falar mal do seu irmão, puxar o tapete do seu irmão, da sua irmã. Isso sim é pecado. É pecado você não reconhecer a magnitude do poder do nosso Deus em sua vida. Isso é pecado. Deus jamais vai lançar alguém no inferno porque se alguém está feliz. Eu não estou dizendo feliz na prostituição, feliz nas discotecas, que são os prazeres da carne. Eu não estou dizendo pessoas que são felizes porque pulam carnaval, estão pulando na festa do Satanás. Tem diferença, meus queridos. Tem diferença. É por isso que hoje, para se consagrar um pastor, você precisa saber se esse pastor realmente é apto para ser pastor. E se realmente ele entende de Bíblia, para não matar a igreja, para não ser assassino de alma. Porque os pastores têm que ser exemplos. Pastor que abre a boca para julgar, com certeza está com problemas em suas vidas. Meus irmãos, compartilhe, porque Deus vai falar com muitos pastores através dessa transmissão ao vivo. Compartilhe, porque Deus vai ensinar muitos pastores a não serem julgadores, e sim serem ganhadores de almas. Porque essa é a nossa função, meus irmãos. Deus, meus queridos, constituiu pastores para isso. Nós fomos chamados para fazer a diferença, não sermos indiferentes, não fazermos acepções de pessoas. Quando reconhecemos isso em nossas vidas, meus irmãos, tudo é mais fácil. Quando nós entendemos que tem um povo lá do outro lado do Brasil, lá no exterior, que está representando a nossa nação e que nós temos que orar pela vida deles, nós somos abençoados. Quando nós entendemos, meus irmãos, que nesse momento em que nós estamos conversando aqui, tem muitas pessoas morrendo, tem muitas pessoas na prostituição, tem muitas pessoas no tráfico, tem muitas pessoas, meus irmãos, nesse momento aqui, saindo da presença do Senhor. Por quê? Porque foram ensinados de maneira errada, foram ensinados a só julgar, meus queridos. Meus irmãos, nós somos pecadores, mas nós temos um Deus que nos justifica todos os dias. Quando nós abrimos as nossas bocas, quando nós dobramos os nossos joelhos para pedir perdão. O que tem de mais, meus queridos, jogar futebol? O que tem de mais você colocar uma camiseta regata? É uma profissão como outra qualquer. Se estão representando o nosso país, meus queridos, vamos orar pelo povo que está representando o nosso país.
Mundialmente hoje, meus amados, todos torcem por um time, todos assistem futebol. A conversa aqui é dos pastores que não têm conhecimento de Bíblia, não têm joelhos no chão. A conversa que é do julgamento, do querer ser Deus. A conversa que é, meus irmãos, da ilegalidade desses pastores com o nome do Deus Todo-Poderoso. Nem Deus está julgando, meus irmãos. Deus se alegra com a tua felicidade. Deus se alegra com a tua alegria. Meus queridos, é muito triste saber que tem pastores que não lê Bíblia. Olha lá, Colossenses, capítulo 2, versículo 20 e 23. Dá para você tirar uma base sobre o que eu estou falando aqui. Dá para você concluir algo a respeito do que eu estou falando aqui. Quando nós, meus irmãos, nos divertimos e não deixamos a diversão tirar a nossa comunhão com Deus, isso não nos faz mal nenhum. Deus abençoa, meus queridos. Deus se alegra e abençoa as pessoas, porque aonde Deus entra, onde Deus está, a tristeza não pode permanecer. E a Bíblia diz que a tristeza salta de alegria. Imagine vocês, meus irmãos, a felicidade de Deus quando vê vocês felizes, quando vê a alegria estampada no meio do povo dele. É tão bonito, meus amados, você viver o amor, você abrir a sua boca para abençoar as pessoas. É tão bonito quando você tem pastor que sabe educar você, e que antes de tudo isso ele é educado. Eu aprendi, meus irmãos, na minha adolescência, os pastores que me ensinavam na minha adolescência se tornaram os meus filhos na fé. Por quê, meus queridos? Porque eu nunca abri minha boca para julgar as pessoas. Eu entendo que nem Deus está julgando. Quem sou eu para julgar alguma pessoa? Sou miserável, mortal, digno de piedade. Quando compreendemos, meus irmãos, que nós não somos nada, e se somos alguma coisa é pela misericórdia de Deus, nós não vamos emprestar as nossas bocas para Satanás. Nós não vamos julgar as pessoas, perder o tempo de julgar as pessoas. Não. Deixa o povo jogar futebol, deixa o povo ser feliz. O conselho que eu dou para esses pastores que condenam as pessoas que assistem futebol é que não julguem, para não ter que pesar no dia do julgamento, porque o justo juízo virá, meus queridos, sobre a vida de todas as pessoas. Todas as línguas se confessarão, todas as bocas se confessarão, todos os joelhos se dobrarão. A nossa preocupação, meus amados,
é pregar a soteriologia, é ensinar a salvação para essa humanidade. Essa é a preocupação de Jesus Cristo. Foi para isso que Jesus nos comissionou. Lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15 ao 18: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi para isso que Deus comissionou os discípulos. Ele não estipulou sexo, não falou que precisaria ser casado ou solteiro, não estipulou cor, só mandou ir, vá e pregue o evangelho a toda criatura. É uma ordem. Ele não disse vai e julgue, vai e condene. Não. Jesus comissionou os discípulos, meus irmãos, como está comissionando nós também. Nossa obrigação é abençoar o povo de Deus e abençoar o povo ainda que não tiveram encontro com Deus. Eu aconselho a irmã Neuza Lemes, se a senhora puder, diga para o seu pastor ler um pouquinho mais a Bíblia Sagrada. Está faltando amor e está faltando Bíblia na vida dele. Viu, minha querida? Quando nós agimos pelos nossos próprios conhecimentos, nós estamos fadados ao fracasso, às ruínas. Deixa o povo ser feliz. Deixa o povo ser feliz. Que Deus abençoe os jogadores que estão representando a nossa nação, que por tudo que passamos aqui no nosso Brasil, o nosso Brasil é uma nação abençoada por Deus. Diga para o seu pastor, irmã Neuza Lemes, que nos outros países ele seria decapitado nesse momento por falar isso, por proibir. Nos outros países ele seria morto por pregar a palavra de Deus. O Brasil é uma nação abençoada. Aqui nós podemos pregar a palavra de Deus. Aqui ninguém nos impede de pregar a palavra de Deus. Em outros países as pessoas são amarradas, lançadas ao mar, decapitadas, açoitadas. Diga para ele, minha irmã, se ele não gosta dos brasileiros ou da atividade do jogo futebol, ele não representa, meus queridos, minha querida irmã, o país que ele vive. Se você não aceita, se você condena a felicidade de quem vive no seu país, você não pode fazer parte desse país. Porque o nosso país, com tudo que nós vivemos, vivenciamos e estamos passando, é uma nação abençoada por Deus. Mas infelizmente tem muitas pessoas que pensam de forma diferente e preferem julgar ao invés de abençoar. Eu fico muito contente, minha irmã Neuza, irmã Dayana Fernandes. Eu fico muito feliz, meus irmãos, quando eu vejo que tem alguém que estende as suas mãos para abençoar. Nossas mãos não foi criada por Deus para bater nas pessoas. Nossas bocas não foi criada por Deus para amaldiçoar as pessoas. Aí as pessoas, meus irmãos, têm um conceito errado. Mas nem Jesus agradou todo mundo. Quem somos nós para agradar? Jesus não agradou todo mundo não, meus irmãos, mas ele foi homem até o fim. Ele foi crucificado falando a verdade.
Ele verteu todo o seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você, para salvar o mais perdido, o mais vil pecador, falando a verdade. Ele não agradou todo mundo, mas ele foi crucificado falando a verdade. Quando as pessoas começam a entender que o Evangelho é a salvação em Cristo Jesus, as pessoas não vão perder tempo de julgar outras vidas, de mandar outras vidas para o inferno, de ser juízes, de quererem ser juízes. Quando nós compreendemos que somos seres humanos e temos o direito de errar, sim, porque nós temos um juiz, temos um advogado. Para isso nós temos os nossos joelhos, nossas bocas, para pedir perdão. Quando nós entendemos que Deus faz parte de nossa vida, nós não vamos emprestar as nossas bocas para o diabo. Com certeza, irmã Neuza Lemes, se o teu pastor, ele é um homem de mente pequena, não estou afirmando, tá? Não estou afirmando. Mas se ele for um homem de mente pequena, um homem que só sabe julgar, um homem que não conhece a Escritura Sagrada, ele não está apto para ser pastor. Tem muitas pessoas, irmã Neuza, que estão em cima dos púlpitos para matar ovelhas, para matar membro. Se preocupe em ensinar a soteriologia, se preocupe em ensinar a salvação. A única ordem que Jesus nos deu foi para anunciar o evangelho dele, foi para que no nome dele expulsássemos demônio, para que no nome dele puséssemos as mãos sobre os enfermos e os curasse. Essa é a ordem de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Obviamente, meus queridos, que muitas pessoas não concordam comigo. É um direito das pessoas concordar e de não concordar. É um direito. Mas a palavra é essa. A palavra é essa, meus queridos. Quando aprendemos que Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando compreendemos e entendemos que nós éramos trevas e que hoje nós somos luzes, nós compreendemos também que, independente de conhecermos ou não, independente de tudo, nós temos que amar as outras vidas, nós temos que amar as pessoas, nós temos que torcer pelas pessoas, sendo elas nossos amigos ou não. Meus queridos, nós temos que amar os macumbeiros, os feiticeiros, nós temos que amar os idólatras, nós temos que amar as prostitutas, nós temos que amar os ladrões. Nós não podemos amar a prática deles, o que eles fazem, mas nós temos que amar a vida, a alma deles. Nós temos que entender que a igreja do Senhor não é lugar, meus queridos,
para jogar as pessoas fora. Que os templos do Senhor não é lugar para jogar as pessoas fora. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Não sou eu e não é você. Deixa as pessoas entrar dentro do ministério, deixa as pessoas serem salvas, cada um da sua própria forma. É o Espírito Santo de Deus, meus queridos, que muda as pessoas, que trabalha nas pessoas. Não sou eu, não é você. Nós somos porta-vozes da palavra de Deus. Nós pregamos a palavra de Deus, nós ensinamos a palavra de Deus, mas quem muda o homem, quem convence o homem e a mulher, é o Espírito Santo de Deus. Entenda, meu amado, as pessoas que pedem oração para mim, vocês estão vendo aí, ó. Às vezes tem 4.000 comentários pedindo oração. Mas quando você vai dar um ensinamento da palavra de Deus, somem. Para Deus poder te abençoar, você também precisa aprender. Tem pessoas, meus irmãos, que gostam de viver debaixo das sombras dos outros. Vai na igreja e ora por mim, pastor. Ô pastor, vai na igreja. Quando o senhor chegar lá na sua sede, pede para todo o ministério orar por mim. São pessoas, meus queridos, que gostam de viver sobre a sombra dos outros. Se você pode orar a Deus, elas também podem. Se você pode andar 2 quilômetros, se você não tem carro, não tem uma bicicleta, eu conheço pessoas, eu fiz isso, meus irmãos. Eu não dirijo porque eu sofri um acidente. Eu fui proibido de dirigir por alguns anos, então eu não dirijo. Mas eu conheço muitas pessoas que não têm carro, meus amados, não têm bicicleta, e andam aí 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 quilômetros para congregar. Agora a igreja é encostada à casa da pessoa. É complicado isso, meus queridos, porque são pessoas que gostam de bênçãos que são proporcionadas por suas pessoas. Vai na igreja, irmã Neuza Lemes, e ora para mim. É claro, a irmã é uma mulher de Deus, a irmã vai orar. A irmã não vai deixar de orar pela pessoa. Mas a pessoa tem que fazer por onde, tem que ter responsabilidades. Para sermos abençoados, temos que nos dispor, nos colocar na frente. Nós não podemos aceitar que as distâncias, as dificuldades, as lutas venham nos parar. Independente da situação em que nós estamos passando ou vivendo, nós temos que ir para a igreja, porque é na casa do Senhor, meus irmãos, que você aprende a como ser um cristão de verdade. É lá na casa de Deus que você aprende a não emprestar a sua boca para Satanás para julgar as pessoas. Olha lá, a irmã Neuza Leme está dizendo aqui: eu vou de bicicleta para o culto. Que Deus continue abençoando. Deus que não é feio de bicicleta, não. Tem gente que diz: é feio de bicicleta num culto. Imagina, meus queridos, é feio você perder a sua salvação. É feio você falar mal da vida dos outros. É feio você
ter saúde para ir à igreja e ficar encangando em outras pessoas, para que outras pessoas orem por você, para você ser abençoado. Isso é feio. Eu acho que vocês devem conhecer pessoas que só pedem oração, mas não vão na igreja orar. São abençoadas porque vocês oram por elas. São encangadas nas suas bênçãos. Fujam, meus irmãos, de pessoas assim, que só sabe pedir, vem a nós, mas não sabe dar. Vem a nós, vem a mim, e ao nosso reino nada. Fujam dessas pessoas, meus irmãos, que são negativas, que tudo que elas vê é pecado. Se uma mulher corta o cabelo, são condenadas ao inferno. Se pinta a unha, é pombagíria que está usando, é condenada ao inferno. Se as irmãs cuidam de suas estéticas, são condenadas ao inferno. Aí vem com essas histórias, meus queridos, que o anjo do Senhor vai descer sobre a terra e vai aparar a ponta do cabelo das irmãs. Isso não existe, meus queridos. No céu não tem armário para guardar tesoura, viu? Para guardar pontas de cabelo. No céu não entra nada impuro. O céu é santo, é para pessoas santas. No céu vai entrar as pessoas que têm o nome escrito no livro da vida. Pessoas que são purificadas. Pessoas remidas e lavadas no sangue do Cordeiro. Então, meus queridos, não é pecado você jogar um futebol, você torcer por um time, você torcer pela seleção brasileira, você gostar de um jogador, você mesmo jogar bola, não é pecado. É pecado você deixar isso atrapalhar a sua comunhão com Deus. Isso é pecado. Se as pessoas, meus irmãos, discordam de tudo que nós, pastores, ensinamos, é bom tomarem cuidado para não ser pessoas radicais, legalistas, que proíbe tudo. É bom essas pessoas ler Colossenses capítulo 2, versículo 20 e 23. Eu recomendo as pessoas lerem. Nós temos o direito de nos divertir. Deus gosta de nos ver felizes, desde que a felicidade, o futebol é um exemplo, né? Estamos falando do futebol, desde que não atrapalhe a nossa comunhão com Deus. Isso agrada a Deus, meus queridos. A felicidade do próximo, a sua felicidade agrada a Deus. Compartilhe essa live, meus queridos. Chame o povo para nos acompanhar e para aprender da palavra de Deus.
Também aconselho vocês, meus amados, se vocês não se sentem bem nas igrejas que vocês congregam, se os pastores que apacentam vocês agem com vocês de forma indiferente, saiam desses ministérios, saia da mão de Faraó, seja livre, procure uma igreja, um ministério que te abrace, que aceite você como você é, que não te proíba de usar os dons, os talentos que Deus te deu, que não proíba você de crescer dentro do ministério e desenvolver os seus talentos. Se você não se sente bem com o pastor que te apacenta na igreja que você congrega, procure uma outra igreja que te abrace, que vai fazer você feliz, que vai reconhecer você como irmão, como irmã, vai reconhecer o teu cargo eclesiástico, a tua posição eclesiástica. Não adianta você ficar, meu querido, num ministério semelhante à flor, enfeitando púlpito. Você tem que dar fruto. E se, infelizmente, você congrega em algum ministério que o pastor não te dá oportunidade, sai fora desse ministério. Porque nós somos unificados, meus queridos, pela graça e pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É unificação, é um só Deus, um só amor. Nós temos que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, ficar felizes com a felicidade do próximo. Nós temos que abrir as nossas bocas para abençoar, levantar as nossas mãos para abençoar, dizer que Jesus está salvando, está batizando, está curando, está libertando. Nós temos que proclamar a salvação, anunciar que Jesus está voltando, nos preocupar com o nosso nome escrito no livro da vida. Nós não temos que nos preocupar com os jogadores da seleção brasileira. Nós temos que abençoar os jogadores. Nós temos que abençoar a nação brasileira. Nós temos que abençoar as outras nações, os outros países. Nós temos que ser, meus irmãos, diferentes. Temos que ter amor em nossos corações. Quando o homem é constituído por Deus, meus queridos irmãos, ele não comete esse erro tão grave de julgar as pessoas. E ele vai entender também que a igreja não é a propriedade dele. Ele vai reconhecer que não foi ele vai entender que não foi ele que foi crucificado por sua vida. Que não foi ser humano nenhum da face dessa terra crucificado por sua vida. Não foi nenhum homem na face dessa terra e nenhuma mulher que verteu todo o seu sangue na cruz do Calvário para que você estivesse vivo hoje, para que você estivesse aí do outro lado me ouvindo hoje. Quando o seu pastor entende que ele, antes de ser pastor, ele tem que ser ovelha, as coisas começam a mudar.
Por que tem ministérios, meus queridos, que não crescem? Que as almas não aceitam Jesus? Porque os líderes, as pessoas que se dizem líderes espirituais, se dizem pastores, não ensinam. São homens que estão preocupados com seus benefícios próprios. Com o seu bem-estar. Não são pessoas que estão preocupadas com a salvação das almas. Não são pessoas que estão preocupadas em dobrar os seus joelhos e orar pelas ovelhas que saíram da igreja, que se afastaram. O pastor, meus irmãos, o homem de Deus, ele deixa todas as ovelhas apacentadas, as 99 ovelhas, e ele corre atrás daquela uma que fugiu do aprisco. Ele dá vida pelas suas ovelhas, porque ele é ovelha também. Quando o pastor é ovelha, ele vai entender que ele faz parte da membresia da igreja. E assim como ele ensina você, ele é ensinado. Ele tem que entender que a liberdade, a alegria, a felicidade faz parte do povo de Deus e tem que estar na boca dos pastores. Nós, pastores, não podemos amaldiçoar as pessoas. Nós temos que abençoar. Independentes nos perseguem, independentes se lutam contra as nossas vidas, nós temos que entender, meus queridos, que nós somos a menina dos olhos de Deus e nós não precisamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Jesus faz justiça por você e faz justiça por mim. Vem rasgando o céu e o inferno para lutar por você. Coloca todos os seus inimigos por terra, lança-os no inferno, porque Ele quer teu bem, Ele quer a tua felicidade, Ele quer a tua paz, Ele quer a harmonia em seu lar. Tem muitos casamentos se desfazendo na vida dos pastores, que abrem suas bocas para julgar e esquece que estão vivendo uma vida de derrota e de fracasso, e querem passar para o povo, transmitir para o povo aquilo que eles não estão vivendo, aquilo que não acontece na vida deles. Vivem de aparência. E infelizmente muita gente acredita no que esses intitulados, no que esses que não são chamados por Deus, no que esses que não têm seus ministérios confirmados por Deus, acreditam no que eles falam. Pastor não confunde a mente de ninguém. Pastor não vai isolar uma ovelha, um membro, num banco. Não, senhor. Não, senhor. Você não é preso. Você não matou ninguém. Você não roubou. Você não é assassino para ficar aprisionado em disciplina em um banco. Há de entender que você tem que se disciplinar, que você está na igreja, que você serve um Deus Todo-Poderoso que te faz ser cristão. Se policiar, entender o que é certo e o que é errado, buscar discernimento, se orientar pela palavra de Deus, ler as Escrituras. Quando você lê a Bíblia Sagrada, meu irmão, fica tudo mais fácil para você. Quando você não empresta o teu ouvido para pessoas que vivem contando derrota,
que vivem contando fracassos são os testemunhos. Você chama essas pessoas para dar um testemunho, elas entristecem a igreja toda. São testemunhos, são crentes testemunhos. Quando você não dá ouvido para essas pessoas, quando você ouve a palavra do Senhor e a obedece, você é abençoado e abençoada em todos os aspectos. Toda a sua vida é abençoada por Deus. Você pode estar passando pela dificuldade, pelo maior problema da sua vida, mas quando você entende que Deus tem que ser fixado em todas as áreas da sua vida, você é vencedor, você é vencedora em todos os aspectos. O diabo diz não, Deus diz sim. A luta diz não, Deus diz sim. Quando você é pastor, vocês pastores, que infelizmente eu tive esse desprazer de ver esses comentários e de ler muitos pastores dizendo que quem assiste futebol, que quem joga futebol, que quem torce pela seleção brasileira são condenados a irem para o inferno. Fiquei muito triste. É por isso que eu estou gravando, meus irmãos, essa live aqui para dizer para vocês: cuidado com quem apacenta vocês. Vejam realmente se essas pessoas são pastores, se realmente têm chamadas de Deus na vida. Cuidado com os apacentadores. A palavra de Deus manda nós abençoarmos, meus queridos. Quando nós amaldiçoamos alguém, nós somos amaldiçoados. A nossa obrigação pode estar bom, pode estar ruim, nossa obrigação é abençoar. Ainda que estejamos passando por grandes lutas em nossas vidas, nós vamos abençoar. É bênção. Quando Deus tem que exortar a igreja, Ele exorta. Quando Deus tem que puxar a orelha, Ele puxa a orelha. Mas Ele puxa a orelha, Ele exorta porque Ele ama. Deus só te exorta porque Ele ama. Deus só fala com você duramente porque Ele lembra que você existe. Então fiquem felizes por ouvir a voz de Deus. Deus corrige os que ama, meus irmãos. Entendam uma coisa, queridos, vão ser felizes. Não percam tempos em ouvir lorotas de muitas pessoas que se dizem pastores dizer que pessoas vão para o inferno porque jogam futebol. Meus irmãos, futebol, aprenda isso, é uma profissão como uma outra profissão. Estão ganhando, estão representando o nosso país. Independente do que eles vão fazer com que eles ganham, isso é um problema deles, meus amados. Mas não é pecado não. Tem grandes jogadores, grandes homens de Deus que jogam bola, viu? Tem pessoas que são de Deus, meus queridos, jogadores que estão representando o nosso país. São crentes em Jesus Cristo. E eles estão aí, meu amado, para a tua felicidade, para você que é torcedor.
Como que pode, meus amados, nós sermos um povo cristão e abrir as nossas bocas para dizer que as pessoas que jogam futebol vão para o inferno? Não foi isso que Jesus nos ensinou. Deus não deu esse direito a nenhum ser mortal na face dessa terra. Não, Senhor. Aqui, meus irmãos, eu ensinei a vocês que não é pecado jogar futebol. Não é pecado você torcer por um time. Não é pecado você vestir uma camiseta e jogar no futebol. Aqui eu ensinei a você que é pecado você perder a sua comunhão com Deus. É pecado você atrapalhar a sua comunhão com Deus. Isso é pecado. Então tudo que atrapalha a sua comunhão com Deus é pecado. Jogar futebol não é pecado não, desde que as pessoas não atrapalhem a comunhão com Deus. Torcer também não é pecado, assistir futebol também não é pecado. Pecado, meus queridos, é falar mal da vida dos outros, é tentar ser juiz daquilo que não lhe foi permitido. É pecado que esses pastores disseram que todos os crentes, todas as pessoas que assistem futebol, que torcem pela seleção brasileira, que jogam bola, vão para o inferno. Isso é pecado. Eu aqui ensino esses pastores, dou um conselho a eles: peçam perdão, peçam misericórdia por suas vidas, antes que seja tarde demais. Não julguem, porque você não tem o direito de ser juiz, você não é juiz. Não queira ser Deus ou fazer o papel de Satanás. Não julgue as pessoas para que você não ter que pesar no dia do juízo final, no tribunal de Cristo, e ter que perder a sua salvação porque você julgou as pessoas. Não façam isso. Tenham Deus em suas vidas. Ame as pessoas. Abençoe as pessoas, para vocês serem abençoados, para os seus ministérios crescerem e para vocês serem respeitados como homens de Deus, como pastores de Deus. Ao contrário disso, vocês nunca vão ser respeitados como homens de Deus, como pastores. Nunca vai crescer seus ministérios. Que quem presta a boca para Satanás é mentiroso, e os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Não julgue as pessoas, abençoe as pessoas. Então entenda, meus irmãos, que nós temos todo o direito de nos divertir. Deus gosta de nos ver felizes, desde que o futebol não atrapalhe a nossa comunhão com Ele. E se tem alguém, meus amados, que não concordou com o que eu falei, eu oriento essa pessoa a ler em Colossenses capítulo 2, versículo 20 e 23. Ok? Se você discorda de tudo que eu falei, tome cuidado para não ser uma pessoa radical, legalista, que proíbe tudo. Leia a Bíblia Sagrada.
Leia Colossenses, capítulo 2, versículo 20 e 23. Ok, meus irmãos? Você tem um manual de instrução na sua mão, a Bíblia Sagrada. Meus queridos irmãos, que vocês sejam abençoados. Que vocês sejam contemplados por Deus. Com toda sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe, meus amados. Obrigado, amigos internautas. Obrigados, irmãos e irmãs, todo o povo do Face pessoal. Grato a vocês da página Figura Pública, da Igreja Evangélica Pentecostal, Tenda da Libertação. Obrigado a vocês que gostam do pastor Sandro Moza. Obrigado a vocês que oram por minha pessoa. Acharabassura calabassara. Deus abençoe vocês nessa noite de sexta-feira. Que a tua vida seja repleta de bênçãos. Que Deus acalme o seu coração, que as tempestades caiam por terra. Que o gigante que se levantou para lutar contra a tua vida caia por terra nesse momento. Que o vento forte que está soprando contra a tua vida seja acalmado por Deus agora. Que os espíritos malignos que estão te atormentando sejam expulsos agora na autoridade e no nome do Senhor Jesus. Que você que está enfermo seja curado agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a sua vida seja uma bênção. Aleluia. Seja feliz, meus irmãos. Oh, aleluia. A felicidade faz parte da vida do povo de Deus. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. Aleluia. Deus abençoe todos vocês, meus queridos. Acalme o teu coração. Acalma o teu coração, irmã. Acalma o teu coração, meu irmão. Acalme o teu coração, pastor. Deus está contemplando tudo, está vendo tudo. E Ele vai agir em teu favor. Não há demônio que permaneça de pé, não há adversidade, não há luta. Porque você serve um Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe e Conselheiro da Paz. Deus abençoe todos vocês, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. O vento está soprando, mas é te adorando. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês, povo de Deus. Muito obrigado por tudo. Se for em tua presença, acalma o meu coração, acalma o nosso coração, Senhor Deus. Deus os abençoe.